Olá, colega farmacêutico. Uma pergunta importante. Vocês devolvem para a sociedade todo o esforço e conhecimento que vocês adquiriram durante a graduação, de forma a melhorar o seu ambiente de trabalho, seja com os seus pacientes, seja com sua equipe? Vamos discutir um pouquinho disso depois da vinhetinha? Então, colegas, eu passei a reparar, depois de alguns anos na graduação, que existem alguns lugares que cumprem a obrigatoriedade do farmacêutico em período integral, por causa da questão da assistência farmacêutica. Entretanto, o farmacêutico ele fica meio que descolado da equipe, de forma geral, isolado, seja por escolha dele, seja por N motivos. E por causa disso, eu não vejo uma completude do desempenho da nossa função dentro daquele local, tá? Pode parecer confuso, mas pelo menos eu vejo dessa forma e eu vou tentar discutir um pouquinho até como uma forma da gente tentar melhorar um pouco isso, de quem também sente da mesma forma que eu sentia, certo? Segundo um documento da OMS de 1997 chamado Papel do Farmacêutico no Sistema de Atenção à Saúde, a gente como profissional deve desenvolver 7 habilidades para que a gente possa realizar a nossa função de uma maneira bastante satisfatória, tá? E quais são essas habilidades? Basicamente, é de prover um serviço farmacêutico de qualidade, a capacidade da tomada de decisão, ser comunicador, ser líder, ser gerente, estar em aprendizado permanente e atuar como educador, ou seja, não só a gente aprende, como a gente também ensina para outras pessoas. Eu entendo como profissional que todas essas 7 habilidades são extremamente importantes, porém eu vejo e eu sinto que socialmente 3 delas fazem bastante falta, tá? Que é a de prover serviço farmacêutico de qualidade, assumindo que a gente tem um problema sério no Brasil relacionado à assistência à saúde. Então a gente se torna um ponto bem importante para essa população que já é carente, tá? Atuar como comunicador e atuar como educador. São esses 3 pontos que eu gostaria de discutir hoje aqui com vocês. Em algumas conversas com colaboradores e com pacientes ou com clientes, depende como você prefere chamar, eu percebi que existe um distanciamento entre o profissional farmacêutico e eles. E isso perpetua justamente a falta de informação de qualidade, a falta de transmissão de informação de qualidade que essa sociedade precisa. Em diversas conversas com colaboradores e com clientes e pacientes, dentro da minha vivência, eu percebi que existe um histórico de distanciamento entre o profissional farmacêutico e essas classes, tá? Tanto a classe trabalhadora quanto a classe de pessoas que precisam dos nossos serviços. E eu acho isso um grande problema porque a gente acaba perpetuando a falta de transmissão de informação de qualidade. Informação essa que a gente estudou e foi treinado para ter, ou pelo menos foi treinado para saber encontrar, certo? E eu vejo que isso acaba gerando 2 grandes problemas. Na verdade, o problema é para esses 2 grupos, tá? Num primeiro grupo é justamente o dos colaboradores. Você como profissional tem dado a devida atenção a eles para poder entender quais são as dificuldades e as dúvidas que eles podem ter. Você conhece as dúvidas que eles têm sobre o medicamento que você pode suprir de forma básica, mas ainda assim você pode suprir. Por exemplo, seus colaboradores sabem calcular uma dose, sabem calcular uma quantidade de medicamento que precisa ser dispensado, eles sabem a diferença, por exemplo, de uma azitromicina de 600, 900 e 1500, que tem a mesma concentração, a única diferença é a quantidade de pó que vem no frasco e, por consequência, a quantidade de líquido para poder cumprir o tratamento. Pode parecer bobeira, mas essas dúvidas são bastante comuns, são extremamente comuns, e cabe a gente resolver, ou cabe a gente tirar essas dúvidas dos nossos colaboradores. O segundo ponto são os nossos pacientes, e aqui, pelo meu ver, é uma questão bem particular, é uma questão bem sensível, tá? Por quê? Muitos de nós não gostam de estar diretamente no balcão de uma farmácia, fazendo atendimento ao cliente. Eu consigo entender isso, tá? Porém, mesmo que você não esteja diretamente atendendo aquele paciente, ainda assim você tem dado a devida orientação para eles dentro dos medicamentos, para que ele consiga fazer uma farmacoterapia com qualidade. Você tem dado todas as orientações que eles precisam. Por exemplo,
Pega no último mês, quantas amoxicilina você vendeu? De todas as que você vendeu, você avisou para os pacientes que eles não podem consumir nada que contenha leite ou até alguns outros alimentos que contenham cálcio, porque o cálcio ele quela essa amoxicilina e por causa disso ele permite com que ela não seja absorvida, sabe? Quantos de vocês, por exemplo, vendeu sulfametoxazol mais trimetropina e avisou o paciente, por exemplo, pelo menos perguntou se ele estava tomando ácido fólico? Mulheres, por exemplo, em idade que podem estar grávidas ou pensando em engravidar e já estão fazendo pré-tratamento, sabe? Mas a gente precisa conhecer todas as interações medicamentosas? Inicialmente, no mundo ideal, seria sim. Mas assim, como diria minha esposa, entre o ideal e o possível, a gente tem um grande abismo. E é esse abismo que é o complicado. Então, o máximo de informação que a gente puder passar para os pacientes é importante, sabe? Quantas pessoas, por exemplo, comprou omeprazol com vocês, ou então comprou levotiroxina, e vocês avisaram, ou pelo menos reiteraram, que esse medicamento precisa ser utilizado em jejum, sabe? Mas por exemplo, eu uso o omeprazol e uso levotiroxina. Qual que eu uso primeiro? Primeiro a levotiroxina, depois o omeprazol. Porque a levotiroxina é um pouco mais sensível em absorção do que o omeprazol é. O omeprazol vai ter uma absorção, mesmo que deficitária, mas ele consegue cumprir bem o papel. A levotiroxina pode alterar o parâmetros bioquímicos do paciente. Ok? Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter. E eu sei que alguns de vocês vão perguntar, tá, mas qual é o benefício disso? Na minha visão tem alguns, tá? Primeiro, com você tendo essa aproximação dos seus colaboradores, você vai conseguir cumprir o seu papel de liderança, o seu papel de gerência de uma forma melhor, porque eles passam a ter mais confiança em você, eles passam a ter mais confiança dentro do teu conhecimento, conhecimento técnico, e dentro da tua capacidade, parte da tua capacidade de gerenciamento. Não é o único fator, mas isso ajuda bastante, tá? E se os teus subordinados confiam em você, naturalmente eles vão te procurar para resolver alguns outros problemas, e ao mesmo tempo que isso pode influenciar indiretamente na forma como eles realizam vendas, na forma como eles atuam dentro daquele ambiente de trabalho. Do lado do nosso paciente, existe uma questão indireta muito forte, tá? Eu percebo que geralmente os pacientes, quando você dá essa devida atenção, eles acabam voltando, seja para tirar dúvida com você, e no momento que ele tira a dúvida, eles vão acabar vindo para poder fazer mais compras, tá? Podendo gerar a longo prazo um auxílio no crescimento do seu negócio. Então, assim, é extremamente importante você como profissional atuar nesse sentido. Mas a farmácia não é minha. Mas você está atuando, você está fazendo aquilo que você se dispôs a se graduar para isso, ok? Lembrando que não é à toa uma forte tendência de crescimento tanto nos cursos de atenção farmacêutica e farmácia clínica, quanto em redes de drogarias que estão investindo na criação cada vez mais de serviços farmacêuticos, na colocação de serviços farmacêuticos. Essa implementação e a disponibilização e o uso desses serviços, desse conhecimento, pode acabar sendo a grande diferença entre uma empresa crescer ou acabar sendo afogada por outras empresas que justamente estão migrando para esse setor, não apenas de venda, mas também para o setor de serviços farmacêuticos. Bem, amigos, se você ficou até aqui, muito obrigado. Se você está gostando do meu conteúdo, por favor, se inscreve aqui no canal. É muito importante, até para mim poder entender se vocês estão gostando do conteúdo, para mim continuar fazendo mais vídeos relacionados a temas farmacêuticos. Eu tenho mais algumas ideias para falar de forma para leigos, tenho para falar para profissionais farmacêuticos. Até o momento eu fiz vídeo só para profissional, mas tem alguns programas aí para poder fazer relacionado a todo o ambiente farmacêutico, principalmente para leigo. Como eu citei um pouco antes, informação farmacêutica, informação de qualidade é uma coisa que hoje em dia falta bastante, então me agrada bastante tentar entrar para suprir um pouco dessa demanda, tá? Então, quem gostou, dá o joinha aqui embaixo, se inscreve, porque isso sinaliza de que vocês estão gostando e incentiva cada vez mais a fazer esses vídeos, ok?
Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.